Estamos iniciando mais uma aula sobre tratamentos térmicos e na aula de hoje abordaremos o primeiro dos diversos tratamentos térmicos que aqui serão apresentados. Hoje falaremos sobre o processo conhecido como annealing. Contudo, antes de darmos início à descrição específica desse processo, gostaria de trazer uma informação geral, ou seja, algo não específico, pois abrange não apenas este, mas todos os demais processos de tratamentos térmicos. Tal informação poderia ter sido apresentada na aula anterior, porém optei em postergá-la, para que ficasse mais presente na mente dos estudantes. Essa informação diz respeito à avaliação qualitativa do processo executado, contribuindo assim para a eficácia do mesmo. Tal avaliação tem como objetivo verificar se os níveis de dureza desejados foram atingidos durante o processo. Logo, uma forma de se fazer tal análise é através da utilização de um corpo de prova com dimensões menores do que o da peça original, mas que passa simultaneamente por todo o processo, junto com a peça original. Uma vez concluído todo o procedimento de tratamento térmico, o corpo de prova será exposto aos testes técnicos para a verificação de suas características. Embora existam vários modelos de testes de medição ou avaliação de dureza, todos levam sempre às mesmas conclusões gerais, mudando apenas o processo como são executados. Para concluirmos essa primeira etapa, gostaria de deixar aqui uma nota de agradecimento, pois as informações sobre a avaliação e metodologias aqui apresentadas foram gentilmente cedidas pelo conceituado engenheiro de estruturas aeronáuticas Marcelo Cunha, a quem sou grato pela contribuição. Sendo assim, passaremos então para um estudo sucinto do processo conhecido como annealing, o primeiro dos tratamentos térmicos que iremos avaliar. Annealing of steel is accomplished by heating the metal to just above the critical point, soaking at the temperature and cooling very slowly in the furnace. This process produces a fine-grained, soft and ductile metal, so the annealing reduz internal strength. Como vimos na descrição que acabou de ser apresentada, o processo de annealing, quando aplicado ao aço, é composto de um aquecimento do metal até um nível ligeiramente acima do seu ponto crítico. Uma vez atingida essa temperatura, ele permanecerá nela durante um período de tempo ao qual chamamos de soaking. Esse período de tempo, ou soaking time, dependerá da espessura do material que está sendo tratado. Ao final do período de soaking, o forno é desligado e o material mantido dentro do forno até que o mesmo atinja uma temperatura de aproximadamente 900 graus Fahrenheit ou menos. Em seguida, o material, ou o metal, é removido do forno e deixado que esfrie lentamente ao ar livre, porém em um local sem corrente de ar, sem vento. Uma outra forma que se pode fazer esse resfriamento, esse cooling, de forma lenta, é envolvendo o material em areia, cinza ou qualquer outro componente que não seja um bom condutor de temperatura. Ao final de todo o processo, a estrutura molecular do metal ganha a aparência de finos grãos, tornando-se assim mais maleável, mais dúctil, reduzindo-se assim a resistência interna do metal. É interessante pontuar aqui que o processo de annealing é o que deixa o aço com sua maior ductibilidade e menor dureza. Logo, podemos defini-lo como sendo o oposto do processo de hardening,
que iremos ver na nossa próxima aula. Mas antes de concluirmos essa aula, essa etapa, gostaria de deixar aqui para vocês um pequeno exercício. Uma das questões de General do FA, que aparece na seção de Materiais e Processos. Vamos então à nossa questão. Ela diz o seguinte: Which of the following describe the effects of annealing steel and aluminum alloy? E como opção de resposta nós temos Improve corrosion resistance, Softening of the metal and improve corrosion resistance, ou por último, Decreasing internal stress and softening of the metal. Bem, tenho certeza que vocês já adquiriram conhecimento suficiente para responderem com assertividade essa questão. Qualquer dúvida, estarei disponível para discutir o assunto e aprendermos juntos. Muito grato pela sua atenção e até o nosso próximo encontro, onde discutiremos o tema Hardening. Até lá!